Sara apareceu na tela porque a palavra está com ela. Senador, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao DCM, a nossa live das 5. A audiência está alta, muita gente querendo ouvir o senhor aqui, e já iniciar aqui parabenizando o trabalho que o senhor tem desenvolvido aí na CPI. Enfim, e já fazer a primeira pergunta. Qual é a sua perspectiva dos próximos dias para a CPI? O que a gente pode imaginar? O que esse escândalo Covaxin chegando agora, pelo menos em alguns áudios que foram vazados através do Dominguete, ele de fato pode chegar na primeira-dama? Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. É preciso ter muito cuidado com os áudios e textos do Dominguete e do próprio Cristiano, que seria o superior dele na empresa da VAT, porque são claramente estelionatários. Então, é muito possível você fazer uma exploração dos nomes de terceiros para demonstrar um acesso maior. O que é fato? A CPI já comprovou. Eles conseguiram, sim, acessar o Ministério da Saúde e o próprio entorno do presidente da República. Fizeram isso através de canais que são clássicos do bolsonarismo, que é um grupo chamado Instituto Força Brasil e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que não é uma secretaria oficial, uma ONG. E essa mistura de militares da reserva, religiosos, admiradores de clube de tiro, fez aquele entorno que viabilizou os estelionatários se aproximarem do Ministério da Saúde. A gente vai avançar nessa apuração, mas com muito cuidado pela baixa confiabilidade das pessoas que estão envolvidas no caso. Até porque parece que o bolsonarismo ele joga no nosso erro, né? Parece que ele fica esperando justamente algum vacilo do campo opositor ao Bolsonaro para tentar produzir uma disputa de narrativa, falar que isso é fake news, etc. Enfim. O senhor também sente essa movimentação parte deles, senador? É o método deles, né? A gente tem um governo e particularmente um presidente da República que usa a mentira como método. Bolsonaro mente diariamente, várias vezes, conscientemente, sempre preocupado em manter mobilizado lá a sua bolha de apoiadores. O que eu acho que é muito importante no trato da CPI é a gente ter os pés no chão e seguir um passo a passo lógico dentro daquilo que a CPI se propôs. Ela foi criada para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Ela só existe porque, juntamente com o senador Jorge Cajuru, impetrei o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, não queria a instalação. Instalada, ela começou avaliando exatamente se teve ou não, efetivamente, alguma omissão, algum erro. E a gente conseguiu avançar nisso fazendo um comparativo básico entre o que o Brasil fez e o resto do mundo fez. E quando você compara, você percebe claramente que o Brasil foi para o sentido oposto dos demais países, ou pelo menos da imensa maioria dos demais países. E isso teve uma consequência muito negativa, centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, e não foram evitadas por incompetência e por tomada de decisão totalmente aleatória. Então, a etapa que nós estamos cumprindo hoje na CPI é uma etapa complementar. A gente está discutindo motivação. Então, por que o governo fez isso? E aí são duas linhas possíveis, e provavelmente as duas são verdadeiras. Primeiro, a opção pela ignorância, a escolha a dedo de um gabinete paralelo de aconselhamento absolutamente desqualificado, absolutamente desfocado da realidade, contrário àquilo que o consenso global sobre saúde defendia. E uma segunda linha, não menos importante, de pessoas que queriam levar vantagem financeira com a crise. Essa etapa que a gente está cumprindo agora, mas a gente não pode tratar esta etapa como mais importante que a anterior. O mais importante é o número de vidas que nós perdemos por absoluto descaso, incompetência gerencial e loucura, para dizer o mínimo. Eu vou passar aqui para o senhor Legene. O senhor tem alguma pergunta a fazer para o senador? Senador, prazer em conhecê-lo. Quero parabenizá-lo aí pelo seu trabalho brilhante. Eu queria, assim, fazer uma pergunta mais além da CPI, se o senhor me permitir, que a CPI está expressando hoje um verdadeiro sentimento da sociedade, no sentido de repudiar isso que acontece no Brasil, né? O que o senhor acha dos atos que estão convocados para o dia 24 de julho, que na essência são os fora Bolsonaro, e qual é a amplitude que estes atos devem ter? Né? Porque se discute aí, deve ser só de esquerda, ou eles devem contemplar amplos setores, né? Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. O Cidadania, eu tenho percebido que eles estão fazendo uma oposição bem dura aí
ao governo Bolsonaro. Eu tenho visto a declaração do Freire, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião, senador. Eu ainda tenho, professor, alguma preocupação com atos de rua. Eu tenho preocupação por conta do risco que nós temos ainda elevado de contaminação. Sim. Mas, se não agora, imediatamente, eu acredito que muito em breve, a gente vai ter que ter nas ruas uma soma de forças de centro, sim, independentes e de esquerda, que fazem uma oposição ao governo. Acho que é absolutamente natural e necessário. Neste momento, eu não me coloco ao lado dos manifestantes de rua, pelo entendimento que manifestei, mas certamente em breve isso vai acontecer. A gente tem que ter consciência do tamanho do desafio que enfrentamos. Além da pandemia, além da crise econômica, nós temos um ataque flagrante à democracia. E aí, quando você tem um ataque à democracia, a gente tem que deixar de lado divergências ideológicas e cerrar a fileira para evitar que isso aconteça. Qualquer pessoa que minimamente se instruiu sabe o quanto é prejudicial para a sociedade como um todo uma ditadura, um governo autoritário. E o Brasil não pode aceitar mais isso. Senador, e é que o Bolsonaro oficialmente indicou o André Mendonça para o cargo do STF. Como é que o senhor vê isso, já que o André Mendonça tenta ser essa construção do governo Bolsonaro do ministro terrivelmente evangélico? Algumas notícias, a Folha de São Paulo divulgou hoje que o André Mendonça tem feito campanha em gabinete, não sei se isso é verdade, e existe a possibilidade, o que o senhor acha da indicação do André Mendonça? Existe a possibilidade dele ser aceito pelo Senado? O ministro André Mendonça enfrenta uma resistência muito grande no Senado, não necessariamente pelos mesmos motivos. Ele esteve no meu gabinete, eu pude falar diretamente para ele que a atuação dele histórica como profissional de carreira da AGU é uma atuação muito positiva, meritória, tem um currículo muito bom, mas que ele, como ministro do governo Bolsonaro, deixou muito a desejar, especialmente pela excessiva subordinação, e que é absolutamente incompatível com a função meritória de ministro do Supremo. Então, ele vai ter o desafio de mostrar que tem, sim, condições de mostrar, de assegurar a independência no exercício da magistratura. Não creio que ele vai ter um sucesso nessa demonstração, mas também há de se levar em conta as alternativas que estão dispostas na mesa. Aparentemente, nenhuma delas é de melhor quilate do que o do próprio André Mendonça. Então, nós vamos ser obrigados a fazer uma análise muito prática, e particularmente na questão do excessivo conservadorismo do ministro André Mendonça, a questão religiosa. Eu acho que isso não deve ser o principal foco da apuração na sabatina, mas sim conhecimento jurídico, autonomia e capacidade de exercício da magistratura. Até porque no governo conservador é razoável que a indicação seja conservadora, eu não vejo um grande problema nisso. Eu vejo problema em não ter independência e, eventualmente, não ter capacidade. Capacidade ele tem, mas independência falta provar. Muito bom. Eu vou pedir daqui a pouco para o professor Legiane fazer uma outra pergunta, mas antes eu vou chamar a Sara, porque tem muita pergunta aqui no nosso chat para o senador. Sara? Sem áudio. Pronto. Tem muita pergunta aqui, senador, para o senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler tudo de uma vez e o senhor responde o que conseguir responder, tá? O Luiz Alberto Benevides fala assim, eu queria saber do senador se esses habeas corpus podem melar a CPI, ainda que parcialmente, pois mesmo infringindo o Código Penal, os depoentes se calam e o STF acaba fazendo vista grossa. Parece uma jurisprudência de pizzaiolo. A Miriam Maria Carvalho, ela fala assim, senador Alessandro, eu gosto bastante da tua postura na CPI, em que pese o senhor ser de direita, e aí ela ri no final, aqui ela tá brincando. O Rodrigo Leal fala, senador, você combina as oitivas com o seu conterrâneo Rogério Carvalho? Para mim, o Rogério sempre faz uma espécie de VAR do depoente depois que você faz a inquisição. E parabéns pelo seu trabalho. O Gilson Alves fala, também a própria Simone Tebet foi bastante atuante no golpe contra a Dilma, mas se for para derrotar o Bolsonaro, por que a gente não pode dar voz e espaço? O André Gruber fala, senador, qual a tua opinião sobre o André Mendonça? Está faltando oração no STF? O Walter Silva fala, senador, o crime mais grave que Bolsonaro cometeu foi o homicídio de mais de 500 mil pessoas, ou a corrupção é mais grave? Gratidão por você defender a vida. O Luiz Alberto Benevides volta e fala assim, além das hipóteses de descaso e de locupletação financeira, o senador crê que o genocídio possa ser também um plano de redução populacional? E o Leandro Fortes, que é nosso colega aqui de trabalho do DCM, ele pergunta se o golpe da Dilma não foi um atentado contra a democracia.
Por enquanto, as perguntas são essas. Maravilha. Vou tentar responder todas ou perto disso, né? Os habeas corpus que estão sendo apresentados junto ao Supremo, na sua maior parte, seguem a jurisprudência da Casa, ou seja, aquele que está como investigado tem o direito de não se autoincriminar. Isso não deve ser confundido com o direito de ficar calado, de não comparecer à CPI. Foi objeto, inclusive, de um debate hoje e de um pedido de esclarecimento formal ao presidente Luiz Fux, para que se entenda que, mesmo com habeas corpus, a pessoa tem que responder sobre fatos dos quais foi apenas testemunha. Eu vou dizer que dificulta um pouco o trabalho, mas nenhum trabalho investigativo sério pode se dar acima das garantias da Constituição, e o habeas corpus é uma garantia constitucional. Então, especialmente para mim, eu sou delegado de polícia, é muito natural você ter que atuar com advocacia atuante, enfim, defendendo lá o investigado e criando todo tipo de restrição, porque esse é, democraticamente, o jogo que nós temos processual. Então, acho que não é um obstáculo insuperável, e, especialmente, tem muito mais valor a prova documental, né, que vem de perícias, de quebras, enfim, de estratos que a gente vem recebendo, do que um próprio depoimento, que muitas vezes tem mais um valor midiático. Essa questão de direita, de postura de direita, eu tenho muito mais um posicionamento de centro, que me garante um privilégio, eu apoio igualmente dos dois lados. Então, a depender do meu posicionamento, eu posso ser chamado de comunista ou bolsonarista, conforme o interlocutor que me aborda. Para mim, isso é um atestado que eu estou trabalhando bem. Todo o meu trabalho aqui, toda a minha análise de projetos e de votos é baseada em evidências. Então, aquilo que funciona, eu não quero muito saber se tem benefício para a esquerda ou direita, ou se alguém vai dar, enfim, vai ter proveito eleitoral com isso. Dou um exemplo concreto, eu fui o relator no Senado do auxílio emergencial. E durante todo o processo que ele teve de relatoria, a gente tinha plena consciência de que o auxílio emergencial seria profundamente benéfico, do ponto de vista eleitoral, para o Jair Bolsonaro, que originariamente não queria fazer auxílio, mas queria, no final das contas, ter o proveito. Mas é muito mais importante atender o cidadão e fazer isso tecnicamente, com o maior alcance possível, do que ficar discutindo questões eleitorais. Então, eu tento me colocar, de certa forma, distante desse debate puramente ideológico. Respeito, acho que é válido, mas acho que a gente precisa muito mais de gente capacitada e competente. Se eu tenho capacitação das pessoas, se eu tenho honestidade de propósito, eu posso sentar na mesa e sento, normalmente, desde a bancada do PSL à bancada do PT, sem nenhum tipo de problema. E aqui no Senado, particularmente, tem alguns parlamentares, eu gosto sempre de citar o caso do Paulo Paim, que é um petista histórico, que é um prazer trabalhar junto. Um cara trabalhador, humilde, que mantém a postura e que faz um debate democrático de ideias que enriquece o parlamento, sem dúvida nenhuma. Se eu combino os depoimentos com o Rogério, não combino o depoimento com o Rogério, mas a gente tem, às vezes, com alguns colegas, alguma troca de informações e, particularmente por conta da minha experiência, algumas dicas de depoimento, né? Porque você tem depoentes com perfis diferentes e que, às vezes, os colegas, por falta de experiência, não compreendem. Então, acho que eu consigo ajudar um pouco nesse sentido. Sobre o André Mendonça, eu já falei, o André tem méritos no seu currículo. Eu acho que a questão religiosa não deve ser colocada como principal, mas tem grandes dificuldades de provar independência. E nada mais importante para o magistrado do que ser independente. Você simplesmente fazer essa indicação de uma pessoa que vai ser um cão de guarda do presidente de plantão é um absurdo. Não é à toa que nós temos aqui no Senado algumas PECs que vão nessa linha, de vedar a possibilidade de indicação de ministros do Executivo diretamente para o Judiciário, de estabelecer mandato, como acontece na maior parte dos países da Europa, para os ministros do Supremo. Isso geraria um balanço, acho que mais equilibrado, mas infelizmente nós não tivemos condições de fazer isso avançar. Essa questão de atuação do presidente Bolsonaro, homicídio, corrupção, genocídio. Primeiro de tudo, sempre o maior crime, o mais grave, é o crime contra a vida. Sempre. Nós fomos, de certa forma, adestrados pela mídia, pelos fatos graves que todos nós presenciamos, até a corrupção como uma coisa que agride mais o nosso ouvido, ou que dá mais manchetes no jornal. A gente vê isso aqui na CPI, propriamente, né? Quando a gente vê que as atenções, por conta do escândalo da Covaxin, da compra das vacinas fake da Precisa, chamam a atenção de mídia violenta. Mas o mais grave, sem dúvida nenhuma, é você ter 534 mil mortos, dos quais vários poderiam ter sido salvos. Acho que essa é a grande questão.
Sobre genocídio especificamente, eu tenho dúvidas técnicas se você consegue configurar o genocídio, porque eu não vejo na política evocada do Bolsonaro uma destinação a uma comunidade específica, ainda que exista um ponto que está sob análise, e eu tenho conversado com o senador Humberto Costa sobre isso, que é a questão do atendimento aos povos indígenas. Se a gente eventualmente comprovar que houve, para os povos indígenas especificamente, um tratamento diferenciado em desfavor deles, a gente pode sim falar em genocídio. Mas a gente vai estar falando em crime contra a saúde pública, a gente pode estar falando em homicídio culposo, a gente pode estar falando em crime de epidemia, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de crimes comuns e de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, que a CPI, ao final de tudo, vai comprovar. E, por fim, a questão da Dilma. Eu não acompanhei de perto para conhecer tão claramente a situação da ex-presidente Dilma Rousseff para apontar como um golpe. Mas é muito claro que o grande fator foi a destruição da base parlamentar. Eu não vejo e nunca vi referência sequer a então presidente Dilma como autora de crimes, por exemplo, contra a administração pública, corrupção popular, coisa que não vale. O que aconteceu, muito claramente, é uma destruição da sua base parlamentar, articulada inclusive com seu vice-presidente, Michel Temer, e que teve aquele resultado. O Brasil não construiu ainda constitucionalmente mecanismos que são tão comuns no parlamentarismo para que você possa ter a mudança de governo dentro desse critério de balanço político. E aí se tenta a todo instante forçar situações de crime para justificar a mudança que é política, essencialmente política. Eu nunca fui político ou militante político até 2018, então não acompanhei tão de perto essa situação da então presidente Dilma. Eu vou passar aqui rapidamente para o professor Legene. Professor, tem mais alguma pergunta para o senador, para depois a gente ler outras perguntas do nosso chat? Eu parei aqui de correr as perguntas. Tem uma pessoa que não tem nome, chama Física, Matemática e Xadrez. Mas eu quero ler aqui a opinião dele, que reflete um pouco, do meu ponto de vista, assim, os equívocos sobre a formação da Frente Ampla, né? O Cidadania votou a favor da reforma da Previdência, da privatização da Eletrobras e a reforma administrativa. Na agenda econômica, é pró-Paulo Guedes. Então, veja, o pessoal que defende a frente estreita, eles sabem que esta frente ampla, neste momento, é para derrubar o Bolsonaro, não é uma frente eleitoral. Eles até sabem. Mas qual é o principal argumento que eles usam? Esse aqui. Como é que eu vou fazer aliança? Porque, na essência, esse outro pessoal não tem discordância com o programa econômico do Bolsonaro. Opa, mas nós não estamos discutindo o programa de um próximo governo. Então, eles se contradizem. Ficar cobrando este acerto de conta neste momento histórico é fazer o jogo do bolsonarismo, com todo respeito. Eu tenho companheiros que estão no Cidadania, eu tenho diferenças, etc. Mas este momento, você pergunta para a pessoa, só uma pergunta. Você é fora Bolsonaro? Sou. Então vem. É assim que tem que ser. Não há outra maneira. Se as nossas manifestações no Brasil inteiro, dia 24, forem só vermelhas, não tiver verde, amarelo, azul, branco, igual a cor do arco-íris, igual a cor da bandeira LGBT, nós seremos derrotados. Nós não vamos fazer o jogo do Bolsonaro. Não sei o que o senador pensa disso, mas a amplitude, o senador conhece a história. Lacerda foi cassado em 64, mas fazia oposição dura ao João Goulart, você lembra, né? Jango foi cassado, Juscelino foi cassado. Em 66, eles uniram os três, lançaram um manifesto pela Frente Ampla, né? Aí a própria ditadura baixou um decreto anulando, não sei o que e tal, e aí não houve continuidade. Mas você só faz aliança com o adversário. Com os meus amigos eu tomo cerveja, né? Quando Arafat apertou a mão de Yitzhak Rabin, em setembro de 83, lá em frente ao Bill Clinton, na Casa Branca, eram dois bravos, mas eram um inimigo. Não tinha. Fazer a paz você tem que fazer com o inimigo, com o adversário. Então, neste momento, Cidadania, PSDB, MDB, PSD do Kassab, todos que têm fora Bolsonaro devem subir no nosso palanque. As palavras têm que ser franqueadas. Nós não podemos impedir
Aqui em Campinas, no dia 3, o presidente do PDT local, o doutor Casimiro Reis, médico, presidente da Federação dos Médicos, 4 meses atrás ele era presidente do PT, saiu do PT, entrou no PDT. Não deixaram o cara falar. O argumento que é do Ciro. Ciro é uma coisa, o PDT é outra. O PDT é bem-vindo a estas manifestações da Frente Ampla. Não sei como que... Eu tenho certeza que o senador é dessa linha, né, senador? A gente tem que buscar, nesse momento, aquilo que nos une. Né? Se nós formos ao detalhe daquilo em que temos divergência, a gente não vai construir. E essa desagregação ajuda o projeto autoritário do Bolsonaro. Só pontuando, em termos de cidadania, eu votei favoravelmente à reforma da Previdência, ainda que com várias emendas, algumas derrotadas, outras não, e votei contra a privatização da Eletrobras. A MP era um escândalo de desqualificada. E a administrativa está em andamento ainda, uma reforma que, inclusive, eu não vejo muita possibilidade de aprovação, até porque o governo não tem o menor interesse, é só um fetiche rápido ali apresentado pelo Guedes para poder, enfim, exibir para os amigos do mercado. Mas reforço esse mesmo ponto que o senhor toca, que a gente tem que juntar agora aqueles que acreditam na democracia. Superada essa etapa, a gente vai pensar em programa de governo, vai pensar em como fazer as coisas democraticamente. E eu acho que existe um espaço grande para a construção no Brasil de alguns consensos, especialmente do ponto de vista de resgate da educação e redução de desigualdade. A gente não pode tolerar um Brasil condenando gerações consecutivas à miséria. E hoje o governo Bolsonaro fez uma situação de destruição na educação que, por conta dos outros problemas, não chama tanta atenção, mas que tem impacto severo. Você tem terceiro, quarto escalão sendo totalmente descaracterizado, submetido a ideologias sem nenhum mérito, sem nenhuma avaliação técnica. Isso é lamentável. Então, acho que é a hora de enfrentamento, a hora de resistência em prol da democracia. A cidadania vem se manifestando nesse sentido já há muito tempo, especialmente através do Roberto Freire. Óbvio, dentro da bancada a gente tem divergências, isso é natural. Essas divergências devem ser resolvidas nos próximos meses, até porque todos serão chamados a se posicionar. E eu espero que a posição de todos seja sempre pró-democracia. Professor, eu vou ler umas perguntas aqui que chegaram no superchat para o senhor. Renata Facchini. Senador, a fala do senador Marcos Rogério hoje desmentindo em suas informações e as do presidente Aziz não seriam passíveis de avaliação se ele tem isenção para ser um senador titular da CPI, ao lado da defesa do depoente? Ulisses Tarraf perguntou, qual a sua opinião sobre o Casadinho, Polícia Federal e Fux? Essa tendência está consolidada? Estaria consolidada? Yara Oliveira. Senador Alessandro, o senhor acredita que a Polícia Federal fará investigação de prevaricação sem interferência do Palácio? Afinal, houve mudanças internas desde os problemas com o Salles? Carlos Eduardo. Tá vendo, professor? Essa turma aí que naturaliza o fascismo, o senador orgulha esse poder... Calma aí. O senador se orgulha de poder sentar numa mesa com qualquer um do PSL. A gente não precisa desse tipo de parlamentar. Renata Facchini pergunta novamente. Parabéns pelo seu trabalho dentro e fora da CPI. Frederico Mobley. Minhas homenagens ao senador Alessandro Vieira. Craque. Luiz Alberto Benevides, quando o depoimento foi interrompido hoje, o senhor já imaginava que não ia voltar? Faria sentido continuar como foi com Carlos Wizard? Fux deu sinal de resposta? São essas perguntas por enquanto, senador. Vamos tentar responder todas elas aqui, pelo menos uma parte. A atuação do Marcos Rogério. Eu particularmente não acompanhei, mas o senador Marcos Rogério vem se notabilizando por fazer uma linha auxiliar de defesa dos advogados, dos depoentes, e especialmente do governo federal. Não acho que seja o melhor caminho, eu não faria isso, mas sou obrigado a respeitar o colega. Eu não entendo essa expressão casadinha, PF, faquinha, eu realmente não sei a que se refere, então não tenho muito como falar. E a pessoa que nos acompanha criticou essa questão de você ter a possibilidade de sentar com todos para conversar e diz que não se precisa de parlamentares dessa natureza. Eu me permito fazer um pequeno comentário em defesa da democracia. No sistema representativo, quem escolhe o interlocutor no parlamento não é o parlamentar, é o povo quando vota. Uma vez votados, e aqui devidamente empossados como parlamentares, todos têm legitimidade. E se eu tenho a necessidade de fazer um bom projeto, se eu tenho a necessidade de aprovar alguma coisa, eu tenho que dialogar com todos e, através dessa maioria consensual, conseguir aprovação. Isso acontece numa CPI, acontece no parlamento, na votação na PEC, em qualquer situação.
Então, a habilidade de falar com todos é importante. Nós temos extraordinários quadros de esquerda tradicional, que fazem isso com maestria. Sempre fizeram, não é a inovação desse momento. O sectarismo, essa rejeição automática a quem pensa diferente, isola. Ao isolar, você favorece seu adversário. Eu não acho que seja a melhor postura numa democracia, a não ser que ele vá partir para uma ideia de partido único e de hegemonia total de pensamento, o que claramente não é o entendimento de quem defende a democracia. Então, a continuidade de hoje do depoimento, enfim, para encerrar, acho que essas perguntas, ela é possível, tanto que o presidente Omar Aziz está avaliando a retomada do depoimento agora. A grande divergência ali, ela se deu pela forma de atuação dos advogados. Lembrando, são os mesmos advogados do dono da empresa que representam a funcionária e muito claramente conduzem de uma forma a evitar que ela possa, de qualquer modo, comprometer o seu chefe. Inclusive, a senadora Soraya Tronic, que é advogada, questionou a questão ética da advocacia pelo conflito óbvio de interesses. Isso tudo foi levado a conhecimento do Supremo, foi uma medida, entendo que acertada, do senador Omar Aziz, de pedir um aval e um esclarecimento para quem tenha clareza. Diz, olha, tudo bem, a pessoa pediu um habeas corpus, é direito dela, ela não pode se incriminar, ela não pode ser exigida no sentido de se incriminar, mas ela tem que prestar depoimento, ela tem que testemunhar sobre o fato que presenciou. Ela não pode se recusar a responder perguntas como as que ela se recusou, do tipo, você trabalha na empresa tal? Você trabalha há quanto tempo na empresa? Isso não é incriminatório para ninguém. Não responder isso é um desrespeito ao parlamento para a atividade da CPI. Então, eu espero que quem tenha retomada hoje, ou no mais tardar amanhã, para que a gente possa colher esse depoimento. É uma jovem profissional farmacêutica, Emanuele Medrades, mas que tem participação direta em vários detalhes dessa situação toda que vivemos, da contratação da Covaxin, da utilização de empresas offshore, emissão de documentos aparentemente em desacordo com o que é tecnicamente aceitável. Ela participou de todas as etapas, a gente precisa ouvi-la, e vamos fazer isso em breve, assim eu espero. Senador, e essa questão como é que fica do Bolsonaro acusando a todo momento, tentando criar no Brasil uma espécie de um cenário apocalíptico, como o Trump tentou produzir nos Estados Unidos quando perde as eleições, o Bolsonaro e seus filhos, né? Parece que a gente elegeu a família do Saddam Hussein no Brasil, né? O cara chega na presidência junto com o Qusay Hussein, enfim, toda aquela malta, aquela camarilha, aquela horda junto. E parece que ele ataca a democracia todos os dias, inclusive nessa questão de produzir uma espécie de debate falso, no senso comum, de que as eleições no Brasil são fraudadas de forma paulatina. Como é que o senhor vê essa questão? É uma preparação para autogolpe. É uma criação de mais um ponto de distúrbio e de justificativa para se tentar um autogolpe. O presidente Bolsonaro vem sinalizando isso há muito tempo. Acho que a primeira vez que eu escrevi sobre o tema, a gente estava ainda em 2019. Ele tende a fazer um esquema chavista, vamos dizer assim, não na chave ideológica, mas na chave de força. Uma infiltração grande nas Forças Armadas, uma infiltração grande nas forças policiais, uma subversão da questão hierárquica de comando e um questionamento constante do sistema democrático. Não existe absolutamente nenhum indício de fraude no histórico que nós temos do uso de urnas eletrônicas, ao contrário do que tínhamos antes, com a cédula impressa. Nós tínhamos vários episódios de fraude documentados. Eu acredito que ele vai persistir nessa narrativa e espero que essa narrativa fique confinada ao pequeno grupo que hoje é organicamente fiel a ele, que está na faixa dos 15% da população. A gente espera que isso não transborde para o restante. E cabe muito ao TSE fazer a demonstração da segurança da urna e das várias camadas que ela tem de segurança e de possibilidade de auditoria. Não é verdade que o voto não pode ser auditado. O que você não pode ter é a violação do direito individual do segredo de voto. Porque mesmo com o voto impresso, exemplificando de forma muito simples, se eu chego na urna e digito 13 e saio de lá com o meu voto impresso dizendo que eu digitei 17, ninguém jamais saberá se eu estou falando a verdade. Porque esse ato de votar não é filmado. Então, existe um obstáculo lógico para quem está falando. As possibilidades de auditar, do ponto de vista estatístico, de sistema, isso tudo já existe. Não faz sentido criar hoje outros mecanismos cujo objetivo é tumultuar o processo de apuração e permitir um empastelamento, permitir uma tentativa de autogolpe.
Senador, eu vou depois, eu sei que o senhor está com o horário apertado aí, depois eu vou pedir para o professor Lejane fazer uma última pergunta, mas em virtude disso que o senhor acabou de falar, por exemplo, eu não quero fazer aqui alguma acusação e nem colar peixe em ninguém acerca de fazer parte de grupos, enfim, de máfias urbanas, etc. Mas se a questão de voto impresso fica colocada ou está liberada, o voto passa a ser impresso também, como é que ficam pessoas que vivem em região de milícia dominada pelo narcotráfico? Então, assim, a ideia de compra de votos, não apenas compra de votos, o senhor que foi delegado, correto? O senhor sabe o que acontece nessas regiões dominadas pelo crime organizado. Você vai ter que votar no candidato exigido pela milícia, caras como o doutor Jairinho, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou pelo narcotráfico. E o senhor acha que o Bolsonaro teria algum interesse nesse tipo de prática? Acho que o maior interesse dele é quebrar a credibilidade do sistema e viabilizar uma retomada da ditadura. Acho que mais do que uma vantagem eventual regional, a gente sabe que a família Bolsonaro sempre foi muito bem votada em regiões de milícia, mas acho que não seja essa a questão central. Acho que a questão central, e vai dentro de uma lógica do Trump e da alt-right americana, de tirar a credibilidade das instituições e tentar criar uma crença de que só esse Salvador pode nos proteger de todos os males inventados nessas cabeças malucas aí. Acho que essa é a batalha por permanecer com instituições democráticas fortes que permitam alternância de poder, eleições periódicas, justas, com voto secreto. E acho que a gente tem uma expressiva maioria no Congresso nesse sentido. Senador, eu ia passar aqui novamente para fazer mais uma rodada de superchat para uma pergunta do professor Alexandre Mihan, mas a assessoria falou que o senhor está com o horário apertado e precisa de se despedir já. Eu quero agradecer muito a sua participação, infelizmente breve, eu gostaria que durasse mais tempo, foi muito boa, e saúdo também o seu espírito público e democrático de vir participar de um canal que é abertamente de esquerda. Muito obrigado, senador. É um prazer, eu acho que a gente tem que conversar com todos, dentro de um respeito democrático, é só assim que a gente melhora o Brasil. É pela divergência, pela concordância. Congelou. Eu acho que o senador travou, infelizmente. Poxa. Gente, eu acho que travou mesmo. Acontece. Ninguém vai melhorar uma ideia, ninguém vai fazer nada. É só para cumprir uma etapa que eu não dá habeas corpus, né? Essa casadinha é lamentável, mas eu não tenho provas para acusar ninguém de nada nesse sentido. Então, acho que a gente vai ter que esperar os fatos da CPI para poder fazer o nosso trabalho. Um abraço aí para todos, saúde e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, senador. Até a próxima.